E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sandra Sérgio. Estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Circuitos e Montagens. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer a montagem de uma fonte de alimentação simples utilizando um transformador. Eu recebi alguns e-mails aí do pessoal reclamando que não estava conseguindo fazer a ligação correta do primário, principalmente quem tem transformadores antigos, ou se estava fazendo a ligação, estava fazendo de forma errada, o transformador estava aquecendo, estava fedente com cheiro de queimado. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Queria agradecer ao Sandro aí pelas palavras dele, cara, muito obrigado, tá? Essas palavras só servem de incentivo pra gente fazer mais vídeo no canal pra vocês. Então, pegando esse gancho aí, eu vou aproveitar para fazer esse vídeo aqui para vocês, ensinando como montar uma fonte simples e básica utilizando um transformador. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? A primeira parte eu vou ensinar como fazer a ligação correta do primário dos transformadores. E na segunda parte nós vamos fazer a ligação do secundário. A gente vai usar secundário simples e secundário com derivação. Então eu separei três transformadores aqui do meu estoque, três com primários diferentes. Nós temos um primário simples, nós temos um primário duplo e nós temos um primário com derivação. Então nós vamos aprender a fazer as ligações de forma correta para que o transformador funcione certo e não venha esquentar nem fumaçar. Então bora lá começar. Eu não preparei aula nenhuma, a gente vai fazer na tora aqui mesmo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então vamos botar aqui os três tipos de primários. Primários simples, beleza? Primário com derivação, duas tensões, e nós temos o primário com duas bobinas, beleza? Geralmente esses transformadores, como esse daqui, chamado transformadores dedicados, são transformadores que tem uma bobina única, que também só tem dois fios, e a tensão dele é fixa, ou é 110 volts ou 220 volts. Ele não tem a opção de você alterar a tensão de alimentação do transformador por ser uma bobina simples, ou ele é 110 ou 220 de acordo com o aparelho que ele está trabalhando. Um exemplo de tipo de uso desse transformador: aparelhos de micro-ondas, em que você tem um transformador. Acho que eu tenho até uma placa aqui, deixa eu usar para vocês. Eu tenho uma placa de micro-ondas aqui, como vocês podem ver. E nessa placa de micro-ondas nós temos um transformador com primário, sim, tá aqui o transformador de força. E aqui, ó, o primário dele é um primário com tensão simples. Não sei se dá para ver as pistas direito aí, ó. Só tem duas ligações, ou seja, ou ele é 110 ou ele é 220, de acordo com o modelo do aparelho, beleza? Outro aparelho também que utiliza esse tipo de transformador: placas de ar-condicionado Splinter, que geralmente é 220, porque esses aparelhos nunca viram 110, eles só são 220. Então o transformador interno só tem uma bobina e uma tensão fixa. E aqui o secundário a gente vai falar depois, beleza? Vou até tirar ele aqui de cima porque a gente não vai fazer mais nada. Então a ligação aqui é simples, de acordo com a tensão que ele trabalha. É só ligar, é só pegar, ligar os fios da rede aqui de acordo com a tensão de trabalho dele. Se for 110, você vai ligar 110 aqui. Se for 220, você vai ligar 220 aqui. No segundo exemplo de transformador, a gente tem três fios. Em geral, ele já vem avisando aqui no corpo qual fio é o que. Então nós temos aqui duas bobinas para 110 volts ligadas em série, como você está vendo aqui. Esse aqui é o ponto 0 volt, esse aqui é o ponto 110 volts e esse aqui é o ponto 220 volts. Por quê? Quando a tensão é ligada aqui e você pega, por exemplo, aqui tá marcando, tá meio apagado, mas tá dando para ver, ó. Deixa eu ver se o foco acerta aí. 0, o 127 tá apagado e aqui o 220. Então, se eu ligar a tensão aqui no 0, que no caso é o fio preto, e no azul, que é o 110, eu vou estar energizando apenas uma bobina. Quando eu mudo para 220,
Então eu estou botando as duas bobinas 110 em série e estou alimentando a ponta de lá, tá observando? Então eu ligando daqui para aqui, somente vou estar energizando uma bobina 110. Quando eu ligar daqui para aqui, eu estou botando as duas bobinas em série e ela vai funcionar com 220. Eu poderia botar o fio aqui, a entrada da rede aqui e aqui? Sim, por quê? Como as duas bobinas em série são 110, se eu botar aqui no fio azul e no fio vermelho, no 110, ele vai funcionar tranquilamente, assim como no azul e no preto. Porém, se eu ligar 220 nos azul 110 e no daqui, vai estar apenas uma bobina energizada 220 e ela vai queimar e aquecer. Deu para compreender? Então esse aqui é bem fácil de ligar. Já vem indicado, se não tem você vê e mede. Em geral, deixa eu botar aqui na escala de resistência. Só limpar aqui. Tá aqui para visualizar bem. Você bota na escala de resistência. Óbvio que você tem que decapar os fios, né? Porque senão você não vai conseguir medir. Era pra ter feito antes, mas não me atentei. Eu tô fazendo o vídeo aqui nas coxas mesmo. Aproveitar o tempo da noite, senão eu vou parar pra fazer vídeo aula, não sei o que, eu não gravo não. Então, vamos lá. Decapei os fios. Eu vou medir a resistência entre o preto e o azul, que é a primeira bobina. Deu 215,8 ohms. Agora eu vou medir do azul para o vermelho, que é a segunda bobina. Deu uma bobina um pouco, deu uma resistência um pouco menor. Beleza? E se eu botar entre o preto e o vermelho, que é 220, a gente vai ter uma resistência de 411 ohms. Então tá dando para compreender? Então, medindo a resistência, eu vi que, por exemplo, digamos que o fio aqui não tá marcando nada, sabe? Eu não sei quem é o 0 volt. Então eu vou medir de novo. Entre o preto e o azul deu uma resistência. Entre o vermelho e o preto deu uma resistência. E entre o azul e o preto também deu uma resistência. Então eu percebi que entre o azul e o vermelho deu uma resistência menor. E entre o azul e o preto também deu uma resistência menor do que apresentou entre o preto e o vermelho. Então dessa forma eu sei que o preto é o comum, porque ele deu uma resistência menor entre um fio e deu uma bem maior em relação ao outro fio. Então eu sei que aqui, por ser a resistência menor, é a de 110 e aqui a resistência bem maior é a de 220. Então, caso não seja identificado no corpo do transformador, como está acontecendo aqui, quem é quem, então você pode simplesmente fazer o teste de medida de resistência e descobrir quem é o 0 volt, quem é o primário. Então, se esse aqui é 0, porque desse pro azul deu uma resistência baixa, do desse pro vermelho deu uma resistência bem maior. Então eu sei que esse aqui, o preto, é comum em relação aos dois. Para fazer a ligação é muito simples. Eu vou botar a rede aqui no 0 volts e aqui, ó, para 110 e aqui para 220. Então vai ser esse em relação a esse para 110 e esse em relação a esse para 220. Não tem errada, simples, simples, simples. E agora vamos para um transformador. Identifica isso aqui já é um pouco, tem mais umas características diferentes que a gente tem que se atentar para fazer a ligação. Nós temos aqui no primário duas bobinas de 110 volts. Essas duas bobinas, elas estão em separado, ok? Então uma não tem comunicação interna com a outra, que são enrolamentos independentes, diferente dessa daqui, que o enrolamento ele é em série. Então começa, faz o enrolamento, tira como se fosse o center tape, né? E depois segue o rolamento para até os 220. Nesse aqui não, são bobinas em separado. Então, se eu pegar um multiteste aqui, também em medida de resistência, for medir a resistência das bobinas, uma bobina tá dando 12, poucos ohms e aqui tá dando 14 ohms.
Quando o transformador é de alta corrente, em geral a resistência da bobina do primário ela tende a ser um pouco menor, que é para suprir a necessidade da corrente do secundário. Então o que eu quero que você se atente é o seguinte: uma bobina eu tenho resistência, a primeira bobina, os dois fios azuis, e dos fios vermelhos eu tenho uma outra resistência. Então tenho duas bobinas separadas. Se eu for tentar medir aqui entre os fios azul e vermelho, você vai ver que não tem nenhum tipo de resistência, tá vendo? Ó, vou medir, ó. Por quê? São bobinas em separado. Nós temos duas bobinas em separado. Elas não têm comunicação entre uma e outra. Se houver comunicação entre uma bobina e outra do primário, é porque o transformador está ruim. Então, aqui é uma bobina geral para 110 volts e aqui está outra bobina também para 110 volts. Vamos entender agora como fazer as ligações corretas dessa bobina. Eu posso simplesmente chegar aqui, ligar a rede 110 aqui, ele vai funcionar? Vai funcionar tranquilamente. Ou eu posso ligar essa aqui, ó, essa bobina somente aqui, e ele vai funcionar perfeitamente. O que o Sandro mandou o e-mail reclamando que o transformador está aquecendo é porque ele fez o correto. Elas podem ser ligadas juntas em paralelo? Pode e deve. Por que deve? Quando você liga as duas bobinas do primário em paralelo, você vai pegar toda a potência disponível no primário e vai transferir para o secundário. Diferente de você usar uma bobina só. E quando você energiza uma bobina só e deixa a outra solta, o que é que acontece? Mesmo estando no primário, essa aqui passa a gerar tensão como se fosse um secundário. Ou seja, se eu jogar 110 volts aqui e for medir o multiteste aqui, eu vou ter 110 volts aqui que está sendo gerado pelo transformador. Aí, o que é que acontece? O Sandro mandou um e-mail reclamando que, como ele foi fazer corretamente a ligação em paralelo das bobinas, o transformador estava aquecendo e fedendo. Por que estava aquecendo? Para você ligar as bobinas do primário em paralelo, é preciso que elas estejam em fase as duas. Se elas estiverem em contrafase, o transformador vai aquecer. Aí você pergunta, pô, mas como eu vou saber se a bobina está em fase ou está em contrafase? Agora é que a gente vai ver como é que faz a ligação. Para fazer esse teste, a gente tem que usar uma lâmpada em série com circuito. Como é que eu fiz essa lâmpada? Eu botei um plug normal, tá vendo? Liguei o fio e na outra ponta eu tenho duas garras jacaré. E em série com esse fio eu tenho um bocal com uma lâmpada que vai ficar em série com o circuito. Então quando eu ligar, eu vou pegar a lâmpada aqui, ó, incandescente de 60 watts, vou botar aqui, beleza? E vou ligar o plug na tomada. E aí agora, ó, quando eu fechar as garras aqui, ó, a lâmpada vai acender, porque a lâmpada está em série com o circuito. Dessa forma, eu não vou fechar curto. Aqui tá ligado na rede. Se eu tirar a lâmpada aqui e fechar o curto ali, fecha aqui, vai fechar curto. Só que aqui a lâmpada está no meio do caminho. Então aqui é o ideal para fazer o teste. Então vamos lá. Vou pegar a primeira bobina, primeiro um azul mesmo, só o fio azul, e vou ligar aqui na lâmpada. Então, você tá vendo, ó? Tá funcionando, ó. Tá vendo? Então, ó, a lâmpada nem acende, ela fica fraca. Vou deixar ela aqui bem na frente. Ela nem acende, fica fraca. Se eu pegar aqui e fechar um curto, olha o que vai acontecer. Viu o que eu falei? Eu estou energizando uma bobina só do primário, a outra bobina a segunda bobina do primário tá solto os fios, porém tá gerando tensão. Ó, 110 volts está sendo gerado aqui, então passa a ser um secundário, porque está gerando a tensão. Se eu fecho o curto, a lâmpada acende, ó. Tá entendendo? A mesma coisa é o secundário, ó. Se eu fechar curto no secundário aqui, ó, a lâmpada vai acender, ó, porque está tendo sobrecarga. Aí agora vem a questão: se eu ligar as duas bobinas em paralelo, olha, até acertei agora, e elas estiverem em fase,
Beleza, estão as duas em paralelo aqui, não estão? Então não aconteceu nada. Agora, se eu inverter os fios aqui, galera, toma cuidado que aqui tem energia, tá? Então, se eu botar ela de forma invertida, ou seja, em contrafase, ligar as bobinas em contrafase, observe o que vai acontecer com a lâmpada. Tá vendo? É como se tivesse um curto. Então o que aconteceu, Sandro, foi isso. Você ligou as duas bobinas em paralelo, porém elas ficaram em contrafase. Se ela ficou em contrafase, o que é que vai acontecer? Olha o excesso de corrente, olha como a lâmpada acende forte. Então, nesse caso aqui, as bobinas é como se elas tivessem as duas bobinas, uma sobrepondo a outra. Então, como se tivesse um curto. Então, a tendência do transformador é começar a aquecer e você começa a sentir o fedor do verniz queimando dentro porque a bobina está aquecendo. Então, uma das formas de você achar a fase correta do ligar as duas bobinas em fase é você utilizando uma lâmpada em série. Dessa forma, ó, eu consigo ligar as duas em paralelo. Vou até prender aqui junto, ó, com a garra. Eu consigo ligar as duas em paralelo de forma correta. E aí, ó, nenhum tipo de problema. Aqui agora já tem tensão gerada no secundário, ó. Tá vendo? E quando eu fecho o curto na saída do secundário, ó, a sobrecarga, ó, tá vendo como acende? Então, pessoal, essa é a forma correta de se ligar as duas bobinas em separado do primário do transformador. Então aqui, ó, eu estou com as duas bobinas ligadas em paralelo, as duas estão sendo alimentadas por 110 volts de forma correta. Dessa forma o transformador não vai aquecer e vai funcionar de boa. Aí eu quero ligar 220. Muito simples, eu quero ligar 220, então eu vou pegar os dois fios aqui do meio, emendar um no outro e aí boto a tensão aqui, ó. Por quê? Quando eu emendo os dois fios do meio, eu tô botando as duas bobinas em série. Então eu tenho duas bobinas de 110 em série e aí eu vou aplicar a rede aqui. Então a rede vai entrar aqui e vai entrar aqui, como elas duas estão em série, então eu posso alimentar com 220 volts. Tranquilo? Quero alimentar com 110, aí eu venho e boto as duas bobinas em paralelo de novo, tomando cuidado para que ela fique em fase e não em contrafase, para não aquecer o transformador. Entendida essa parte, eu acho que ficou bem claro. Nós temos aqui também, ó, a ligação é muito simples, como eu falei, 0 volt. Então aqui eu vou ligar em 110 volts e aqui agora o secundário já está, ó, funcionando. E o que eu falei, ó, deixa eu botar aqui o multiteste, para que a área aqui está bem apertada agora. Tensão alternada, não sei se está dando para botar aqui em cima da lâmpada, está dando para enxergar bem aí. Se eu medir, ó, do 0 volt até o fio vermelho, ó a tensão que está sendo gerada pelo transformador, ó. Eu falei, mesmo estando o fio solto, vou medir do vermelho para o preto. Eu tenho 182 volts, ó. Se eu medir do vermelho para o azul, eu tenho 87 volts. Então tem que ficar atento com relação a isso, ó. Se eu for usar o transformador com uma tensão fixa, no caso aqui nós temos 3 fios para um que é o 0 volt, um 110 e outro 220. Lembrar que quando ele está energizado, a tensão deu um pouco baixa, pessoal, porque está em série com a lâmpada, tá? E a lâmpada está em série com o transformador. Se tivesse ligado direto na rede, a tensão ia dar normal ali, a das 220, aqui ia dar 110. Mas por via de segurança eu vou deixar em série com a lâmpada mesmo. Vai que aqui fecha curto, ó, né? E aí vai derrubar meu disjuntor aqui. Então, entrou 110, entrou 0, 110, 0, 220. Se você viram que eu medi a tensão entre o 0 e o fio vermelho que está solto, deu 200, quase 220 volts, e medi entre o vermelho e o azul, deu quase 110 volts. Então, se você for energizar com uma tensão fixa, você corta e isola a ponta do vermelho, tá? Para não tomar choque ou fechar curto com outras coisas. E se você for usar uma chave seletora de voltagem,
Eu preparei até uma aqui para mostrar a vocês como fazer a correta state de uma fonte de computador, tá? Então eu vou ensinar vocês agora como fazer a ligação correta de uma chave seletora de voltagem, tanto para esse modelo aqui como para o outro. Aquele ali eu não vou ensinar porque, como eu falei, ele tem primária com tensão fixa, de acordo com o aparelho a qual ele está trabalhando. Então eu vou até tirar ele daqui de cima. Como a gente está se concentrando só no primário, então eu vou ensinar agora como fazer a ligação corretamente de uma chave seletora de voltagem, tanto para esse modelo aqui como para esse modelo de duas bobinas. Então vamos lá. Bom pessoal, vamos ver agora como fazer a ligação de uma chave seletora de voltagem. Eu reaproveitei uma aqui que eu tirei de uma fonte de alimentação de computador. Você vê que tem duas opções, ou 110 220, às vezes vem escrito 127, às vezes vem escrito 110, às vezes vem escrito 115, às vezes vem escrito 200, 230, 220. Então isso difere. Então eu sei que eu tenho duas posições. No fundo da chave eu tenho 3 posições. Aqui vou fazer o desenho dela aqui no papel, como essa chave funciona. Por trás, você está vendo que nós temos 6 contatos, 3 de cada lado. Internamente, dentro da chave, nós temos 2 contatos. Deixa eu aproximar bem aqui, para ficar bem nítida a coisa. Então, internamente na chave, nós temos 2 contatos. Esses contatos, eles se movem quando a gente mexe na chave. Então eles vão sempre em paralelo. Se eu botar para baixo, eles passam para aqui para baixo. Se eu boto para cima, eles passam para cima. Deixa eu fazer um desenho aqui do lado. Então vamos botar aqui, ó, 110. E eu vou fazer uma outra chave do lado, 220. Então eu botei em 110. O que acontece? Os contatos ficam lá em cima. Eles fecham curto entre esse e esse pino aqui, entre esse e esse aqui. Botei a chave para baixo, o contato sai lá de cima e fecha do centro para cá e daqui para cá. É sempre do centro para os extremos, tá? Sempre daqui do centro para os extremos, do centro para os extremos. Então, não há contato entre esses dois do lado aqui, ó. Você pode ver, ó, o contato é sempre entre o centro e o outro do lado, ó. Nunca entre os dois de cá. Deixa eu botar aqui no bip para vocês verem. Então tá aqui, ó. A chave tá para cima. Então eu tenho o contato do centro para aqui, tá vendo? E tenho do centro para aqui. Eu não tenho entre esses aqui, ó. Nenhum desses faz contato. É sempre para o do lado, ó, daqui para cá, daqui para cá. E quando a chave está nessa posição para cá, não há contato entre o centro e o lado de lá. Se eu mudar a posição da chave, então, ó, agora o contato passou para lá e tirou daqui. Passa daqui para lá, para cá, mas não tem daqui para aqui. Sempre assim, ó, daqui para aqui ou daqui para cá. É do centro para os extremos. Beleza? Entendido essa parte? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar na chave. Aqui tá na posição 115 volts. Como eu faço para, por exemplo, ligar? Deixa eu afastar de novo aqui para ter espaço. Como eu faço para ligar agora esse transformador aqui de 3 fios nessa chave seletora de voltagem? Então eu tenho o fio 0. Então o fio 0, vamos botar aqui de novo. Desculpa o desenho aí, tá? Então tá aqui o desenho, o fio 0 volt, o fio 110 e o fio 220. Então tá aqui os 3 fios. O fio preto, que é o 110, que é o 0 volt, o fio azul, que é o 110, e o fio vermelho, que é o 220. E aqui está a rede AC da sua casa. Para ligar a chave seletora de voltagem nesse tipo de transformador é bem simples. Eu vou pegar o fio 0 volts, ele vai para a rede direto. Então a rede vai entrar direto no 0. Então aqui agora que eu preciso fazer a seleção da tensão que eu quero. Olhando a posição da chave, então olhando assim a posição, tá vendo? Tá para lá, tá no 110. Então eu sei que o contato tá daqui para aqui. Então aqui que vai estar 110. Então o que é que eu vou fazer? O centro do botão, como eu disse, as ligações é do centro para os extremos. Então o centro desse botão eu vou levar para a rede. Observando a posição da chave, aqui o 110 está lá para cima, eu vou pegar o 110 e vou botar para cima.
Vou pegar o 220 e vou botar para baixo. Então, estando a chave na posição de 110 volts, observa, ó, a rede vai para o centro da chave e da chave vai para a bobina de 110. Eu mudei a posição da chave para 220, eu desligo a bobina 110 e pego a rede e ligo na 220. Tá vendo como é simples a ligação? Então, mudei a posição, eu energizei o fio azul, que é o de 110. Mudei a posição da chave, eu desligo o fio azul e ligo o vermelho, que é o 220. Então dessa forma eu consigo fazer a seleção de voltagem da entrada do primário do meu transformador. Esse aqui é bem simples de fazer. Se você entendeu o que eu expliquei para o funcionamento da chave seletora de voltagem, então você não vai ter dificuldade de fazer ligação no primário. Aí você pergunta, muitas vezes eu peguei, Fábio, aí tem um fio passando aqui, ó, entre esses coisas e tem o fio ligado. Não tem problema. Como vocês viram, as chaves são independentes. Você tem contato de um lado entre o extremo, entre o centro e o extremo de um lado, entre o centro e o extremo do outro. Não há ligações entre os dois. Às vezes as pessoas pegam, enfiam um fio aqui, ó, entre um pino e outro e soldam tudo em paralelo. Não tem problema. Como as chaves vão estar em separado, elas vão ficar, eu vou botar aqui, tá? Vai ficar um pouco misturado, mas só para vocês entenderem, ó, ele vai ficar assim, ó. Só para vocês entenderem. O que é que acontece? Geralmente é feito para reforçar o contato interno das chaves, porque se eu usar somente um lado da chave, pode ser que ela não tenha não suporte a corrente que o transformador vai sugar da rede, beleza? Então eu ligando em paralelo, eu vou estar utilizando as duas lâminas dos dois lados. Então vai funcionar da mesma forma. Quando eu selecionar a chave de cima para 110, e como elas estão em paralelo, as duas vão fechar o contato da rede com a bobina 110. Quando eu botar para baixo, a mesma coisa, vai fechar a rede com a bobina 220, porque elas estão em paralelo. Então não tem, como você mostrou no teste, não há ligação interna, mas eu posso ligar. Agora, no outro caso do autotransformador de duas bobinas, não, a gente vai ter que usar elas em separado, como eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, tá compreendida essa parte, né? Para ligar esse tipo de transformador com 3 fios, com 0, um 110, 220, é só fazer dessa forma aqui, ó, utilizando, reaproveitando a chave de seleção de voltagem. É só um fio da rede vai direto para o 0 volt, o outro fio da rede vai para o centro da chave, e aí os extremos você vai botar para 110 para 220 de acordo com essa posição. Tem que tomar cuidado para você, por exemplo, ó, tá a chave aqui 230 ou 220, você pegar, ó, e ligar a bobina de 110 aqui em cima e você botar a de 220 no outro extremo. O que é que vai acontecer? Vai ficar errado, porque ó, tá 220 e a bobina de 110, é quando você botar, ó, para 110 vai estar 220, o transformador não vai funcionar direito, vai estar com metade da tensão do primário, beleza? Em caso reverso, por exemplo, eu ligar aqui, ó, 110 na bobina 220, o transformador vai funcionar, porém com metade da tensão do secundário, porque ele vai estar sendo alimentado com a metade da tensão de primário. Agora, caso reverso, eu pegar lugar 220 aqui na bobina 110, você vai queimar o transformador, porque ele vai estar trabalhando com a tensão do dobro que a bobina suporta. Então, finalizado aqui esse transformador simples, vocês aprenderam como fazer a ligação do seletor de voltagem. Vamos agora fazer a ligação do nosso segundo transformador. Bom, pessoal, agora a gente vai ver como fazer a ligação correta do seletor de voltagem com o transformador com duas bobinas no primário em separado. Então vou tirar ele aqui de lado, vou fazer o esquema aqui, deixa eu só aproximar aqui para ficar bacana. Então vamos botar aqui de novo as duas bobinas do primário de 110 volts, como a gente viu anteriormente, são duas bobinas em separado, que não há comunicação entre as duas. Eu vou botar aqui a nossa rede de alimentação e vou desenhar aqui novamente a chave seletora de voltagem, tá? E não vou explicar ela de novo, porque a gente já viu anteriormente como ela funciona. Então tá lá a rede, a nossa chave seletora de voltagem e nosso transformador. Nós vimos que as bobinas podem ser ligadas de forma independente, mas o correto é que elas sejam ligadas em paralelo em 110 para
correta transferência de potência do primário para o secundário. E para ligar em 220 basta fechar o curto no meio aqui, basta fechar o meio aqui e ligar as duas bobinas em série em 220. Só que para fazer isso a gente pode utilizar a chave seletora de voltagem. Agora preste bastante atenção, porque é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Então, primeira coisa que eu vou fazer, olhando a posição da chave, como eu falei, ó, tá em 110 volts. Então, ó, olhar para que lado tá fechado o contato, ó. 110 volts está marcado aqui, então o contato está daqui para aqui. Então tem que prestar atenção na hora de ligar, tá? Então tá lá, 110 contatos fechados. Então eu vou pegar a primeira bobina, o primeiro fio da bobina, vamos dizer aqui com o vermelho aqui, ó, esse aqui, primeiro vermelho da primeira bobina, vou ligar no extremo da chave onde está o curto 210. Aí pego um fio da rede e ligo aqui, ó. Vou pegar outro extremo da bobina que também tem que ir para a rede e vou ligar no centro da chave do lado de lá. Esse início da outra bobina, no caso o fio azul, eu vou ligar no centro da chave do lado de cá e vou pegar o extremo da outra bobina, no caso o fio azul, e vou ligar lá em cima na rede. E aqui esses dois de baixo eu vou fazer um curto assim. E agora vamos uma explicação para vocês entenderem como é que funciona. Quando a chave está na posição 110 volts, um fio da rede entra na primeira bobina e o segundo fio da rede vai para a outra mesma bobina, ó, com o contato fechado. Por que vai para o centro? Porque, como eu disse, para que fique em 220, a gente precisa que esses dois centros aqui sejam fechados curto, ou seja, que coloque as duas bobinas em série. Então, dessa forma, ó, quando a gente está em 110, um fio da rede tanto entra no fio de cima da primeira bobina como entra no início da outra bobina, tá vendo? Porque o contato está fechado aqui, ó. Então ele vai entrar aqui e aqui. E aí dos outros dois extremos, ó, também, ó, o centro, então com uma alta posição, também vai para o outro ponto da rede, porque está fechado aqui. Aí você pergunta, pô, mas por que que essa ficou embaixo e não ficou ligada lá em cima? Porque quando eu botar em 220, a tensão 220 vai entrar no extremo daqui de cima e vai entrar no extremo daqui de baixo e não vai mais para o centro. Por que não vai para o centro? Porque essa posição da chave vai passar para aqui. Passando para aqui, eu vou pegar os dois centros, tá vendo? Os dois centros, e vou fechar um curto através dessa posição aqui, ó. Tá dando para compreender? Então, estando lá em cima, eu coloco as duas bobinas em paralelo, a rede entra no extremo daqui e entra no extremo de baixo, entra no extremo daqui e entra no extremo de baixo. Então as duas estão ligadas em paralelo. E quando for fazer isso, eu tenho que observar com a lâmpada se está em fase. Se estiver acendendo a lâmpada forte, tem que inverter o fio, ou de uma bobina ou da outra. E aí botei em 220, ó, eu desligo os dois extremos, ou seja, esses dois centros da rede, e fecho um curto nos dois. Aí, ó, as duas bobinas ficam em série. Como os extremos já estão ligados à rede, então ela passa a funcionar 220. Essa é uma das formas de se ligar a chave seletora de voltagem com transformador de duas bobinas. Então, visto como ligar os dois primários, tanto de duas bobinas como de bobina com derivação, além da chave seletora de voltagem, você pode utilizar um fusível de proteção. Pode ser desse tipo aqui, que usa internamente um fusível de vidro. E para calcular qual fusível eu devo utilizar com o meu transformador de força, você assiste, eu tenho uma aula aqui no meu curso de eletrônica onde eu ensino como dimensionar corretamente o uso dos fusíveis para uma fonte de alimentação. Dá uma procurada na playlist aí do curso de eletrônica, você vai achar essa aula lá ensinando como dimensionar corretamente o fusível. E aí o fusível é só ligar aqui, ó, em série. Você vai interromper aqui o fio da rede, ó, vai interromper o fio da rede e vai botar o fusível aqui no caminho para a proteção da sua fonte de alimentação.
Beleza, galera, então vamos fazer o seguinte, foi falado na teoria, né? Na teoria é uma coisa, vamos montar na prática, até porque eu já deixo esse aqui pronto, com o primário pronto, para a gente dar o segmento para a próxima aula, que é a parte 2, que é do secundário. Então vamos fazer a montagem. Seguindo o que eu expliquei para vocês ali, vamos observar para onde está a posição do 115, tá vendo? 115, então a chave está fechada para cima, ó. Então esses contatos aqui é que estão fechados. Seguindo o exemplo lá, primeiro a gente vai colocar esse fio aqui. Deixa eu pegar aqui o suporte para segurar, fica mais fácil para trabalhar. Aí agora nós vamos fazer no centro, nós vamos botar o começo da outra bobina. E vamos soldar. Agora, essa parte do centro a gente vai ligar do lado de cá, no centro do lado de cá. Eu sempre boto um pouco de solda no ferro, um pouco de estanho no ferro, aí encosto a ponta nas partes que vou soldar, espero as peças aquecerem, aí começo a colocar solda no fio e no terminal, tá vendo? E agora vamos pegar o outro extremo e vamos ligar aqui. Tirar aqui está aí soldados todos os fios. Agora a gente vai pegar esses terminais aqui de trás, a gente precisa fazer um curto entre eles, porque eles que vai fazer a junção dos dois fios do meio quando a gente botar para a tensão 220. Então vamos puxar aqui, passa por dentro dele, assim, e aí eu venho aqui e soldo. Feito isso, a gente tira esse cara daqui. E agora vamos botar aqui dois fiozinhos só para fazer a entrada da rede. Só para exemplificar para vocês. Pronto, está soldado. Lógico que numa montagem definitiva a gente não poderia fazer isso porque até está muito próximo aqui os contatos aqui onde vai entrar a rede, mas só para simplificar para vocês o funcionamento. Tá aqui ligada a chave seletora, estamos na posição de 110 volts, então ela tá fechando o curto entre esses dois terminais daqui. Aqui vai entrar a rede elétrica, vai para a primeira bobina e vai para o extremo da segunda bobina. Tem que ficar ligado nos extremos. Como a primeira bobina tá ligada para o outro lado que tá fechado com a chave, então a rede vai entrar aqui e vai por aqui para a primeira bobina, porque a chave está em 110, então tem um curto lá na chave daqui para aqui. A mesma coisa lá de cá, ó. A tensão vai entrar nesse azul, a tensão da rede, e vai entrar pelo preto porque está ligado direto à rede. Quando eu mudar a chave para 220, o curto saiu dali de cima e passou para aqui embaixo, tanto daqui para aqui como daqui para aqui. Como nesses dois pontos estão ligados os centros, olha aqui, ó. Então os dois fios do centro, então ó, a partir desse momento um tá em curto com o outro, tá vendo? Esse vem para cá, vai para aqui e vem para aqui, então eles estão como se eu tivesse feito um curto aqui, ó.
Então a partir de agora, e aqui ó, está aberto, não tem mais passagem daqui para aqui nem para aqui. Então como os dois extremos já estão ligados à rede elétrica, então esses dois fios aqui, e eles estando aqui em curto os dois, então a tensão vai entrar aqui ó, no extremo e no outro. Então aqui agora pode botar a tensão 220. Quero mudar para 110, eu mudo a chave de novo, o curto sai daqui de baixo. Então elas ficam em aberto aqui e passam de um para outro, e dessa forma ficam as duas bobinas em paralelo, sendo alimentado pela rede de 110 volts. E paralelo a isso, a gente pode, já está feito aqui, a chave seletora de tensão para as duas bobinas do primário. A gente agora pode acrescentar em série aqui, a gente corta um fio desse aqui da entrada, fio de rede, e aí a gente coloca o fusível. Pronto. E agora nós temos ó, o fusível na entrada de todo o conjunto. Então a gente tira aqui agora, vamos botar o fusível. Como eu volto a lembrar, o cálculo, eu tenho uma aula do curso de eletrônica aí onde eu ensino a dimensionar corretamente o fusível para sua fonte de alimentação, tá? Então só procurar aí na playlist de eletrônica. E agora vamos pegar a lâmpada e vamos ligar aqui ela em 110 para ver se ela não vai acender forte. Então se elas acender, se a lâmpada acender forte, é porque as bobinas ligadas em paralelo estão em contrafase. Temos que inverter os fios da primeira bobina ou da segunda bobina, tanto faz, contanto para que elas fiquem em fase. Vou pegar a lâmpada ali para a gente testar. Bom galera, peguei a lâmpada ali, vamos testar. Ok, vou ligar aqui. Beleza, então tá tudo certo. Vou fechar o curto aqui no secundário. A lâmpada acendeu. Então nossas bobinas estão ligadas em paralelo e em fase e estão funcionando certinho. Então vou tirar a lâmpada aqui, que não tô afim de tomar choque. Então está aí a nossa primeira fase desse vídeo da montagem da fonte de alimentação utilizando um transformador. Então nessa primeira parte eu mostrei como, apresentei para vocês os tipos de primário e mostrei como efetuar corretamente a ligação do primário do transformador, tanto com a bobina com derivação, a bobina em série com 3 pontos, como a bobina de 4 fios com bobinas em separado, ligando em fase para que o transformador não aqueça e nem queime o enrolamento. E também vimos como colocar a chave seletora de tensão. Eu fiz expliquei tanto no esquema como na prática como fazer a montagem. Lógico que não deve ser feito dessa forma aqui, eu fiz só para agilizar o vídeo para apresentar para vocês. Próximo vídeo a gente vai ver as formas de ligar corretamente o secundário. Nós temos aqui dois tipos de secundários. Nós temos o secundário com uma bobina simples de 2 fios e temos a bobina com derivação central de 3 fios. Próximo vídeo, na parte 2, eu não vou utilizar mais transformador aqui, eu só utilizei para a demonstração do primário com os 3 fios aqui como fazer a ligação. Então não vou utilizar mais transformador. A gente vai usar esse aqui, que eu já está até pronto. Eu vou deixar aqui por enquanto só para poder fazer o vídeo. Então vou mostrar para vocês como a gente botar a ponte retificadora, como ela funciona, capacitor e alguns detalhes para a finalização da parte de secundário da fonte, assim como também para a montagem do secundário da fonte com transformador com 3 fios. Beleza? Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Um grande abraço a todos aí, obrigado por quem acompanhou e até a segunda parte da criação da nossa fonte de alimentação simples utilizando o transformador. Beleza? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.